Olá, olá pessoal, estamos de volta com o nosso projeto Memória Capixaba, trazendo pesquisa sobre história do Espírito Santo, claro, história do Brasil, história geral na verdade, né, porque com as grandes navegações iniciadas ali ainda no século XV, essa fase, né, eu diria, porque houve navegações também séculos antes, né, de chineses e vikings e etc. Mas esse período aí do século XV e século XVI, com as guerras na Europa entre Alemanha e né, todas aquelas tribos alemãs, a Alemanha era totalmente dividida, como a Itália também era, a França também era, né? Então todos buscavam uma certa unidade feudal, eu diria, mas houve a necessidade de que se descobrisse novas terras, né? Isso aconteceu ali nesse período, que é o período do Renascimento também, né, gente? Um período muito rico também nas artes, especialmente na Itália, né? E a gente vem agora trazendo aqui para vocês, então, nesse período de navegações, iniciado no século XV, ainda com o ápice ali na América do Sul, com o Tratado de Tordesilhas assinado em 1494, entre Espanha e Portugal, América Espanhola a oeste, América Portuguesa a leste, claro, também com toda a problemática com as navegações no Cabo das Tormentas e tentando atravessar também para a África para tentar chegar até as Índias e trazer todas aquelas maravilhosas especiarias que a gente conhece tão bem, né? E lembrando que a Holanda pertencia à Espanha, né? Os Países Baixos, né, do jeito que a gente entende ali, Flandres e Bélgica e Holanda, etc. Então existia ali um período muito confuso da história da Europa nesse início das grandes navegações. E eu tenho um relato aqui muito interessante dessas navegações que saíam da Europa, desciam pela costa da África, chegavam até Angola, ou Costa do Marfim, ou desciam até um pouco mais, e tentavam fazer essa travessia para oeste, chegando até a costa brasileira, né? Para a descoberta dessas novas terras. Descoberta não digo porque essas terras não foram descobertas por ninguém, mas que se fizessem assentamentos nessas terras, né, para descobrir algum mineral importante, o ouro, prata, cobre, bronze, ou pedras preciosas ou semi-preciosas, ou madeiras, ou qualquer coisa que se pudesse tirar de lá, né? E os espanhóis foram para o lado oeste, lá, tentando descobrir esses minerais também, e depois com aquela lenda do Eldorado e tudo, e a descoberta depois das civilizações incas e astecas e maias também na América Central. E no lado do Brasil a gente não tinha todo aquele mistério dos Andes, né, e da floresta amazônica, que ainda nem estava nesse imaginário, era só uma lenda também. Mas a chegada aqui na costa brasileira não foi fácil, porque havia milhões de índios aqui, de tribos indígenas espalhadas por toda a costa, né? O pessoal fala em 3 milhões. E não foi uma coisa fácil não, né? Há relatos muito interessantes da tentativa de colonização do Pernambuco e também da França, na Holanda, no Pernambuco, e a França no Rio de Janeiro, ainda no século XVII, falando sobre esses 3 milhões, 4 milhões de naturais que já viviam aqui na costa brasileira, e não era fácil montar aqui um estabelecimento, era muito difícil, uma colônia, né? Você tinha que ter pessoas com muita vontade de chegar, né? De montar esse assentamento. Mas teve gente que veio. Aqui em 1535 chegou Vasco Fernandes Coutinho, aqui no Espírito Santo, com as suas caravelas, né? E trouxe aí entre 60 e 80 pessoas, colonos, mulheres também e tudo, né? Para fazer essa colônia. Não foi fácil, mas conseguiu fazer o assentamento. Agora, a gente vai tratar então agora de um texto desse mesmo período, de 1501, dessa travessia do Atlântico entre África e América do Sul, Brasil, né, e chegando aqui
no meio do caminho na Ilha da Trindade. Então tem um relato aqui muito interessante feito para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 12 de outubro de 1897 pelo Dr. Moreira de Azevedo, publicado em outros jornais também, como Gazeta de Notícias, pelo Carlos Augusto Carvalho, né, e outros articulistas da época, e no final do século XIX, né, já na República, na Primeira República, ou República Velha, né, falando sobre essa navegação. E é interessante esse texto porque ele traz relatos em primeira pessoa, né? Diário de bordo mesmo, fazendo essa travessia do Atlântico e dizendo o seguinte, abre aspas, partindo de Lisboa a 5 de março de 1501, nessa viagem para a Índia, João da Nova, navegador português, descobriu a Ilha da Ascensão, assim foi nomeada, hoje chamada Ilha da Trindade, que ficava, né, situada a 120 léguas da costa do Brasil. Ficava, eu digo, porque essas medidas mudaram, né? Hoje não se mede nada em légua, né? Mas na época eram léguas, braças, etc. 120 léguas da costa do Brasil. Hoje a Ilha da Trindade pertence à Vitória. Está localizada no Oceano Atlântico, a latitude e longitude é 20 graus, 31 minutos, 18 graus, 47 minutos, 57 segundos, meridiano do Rio de Janeiro. Tem cerca de 3 ilhas, né, na sua maior extensão, e aproximadamente 6 milhas de circunferência. Essa era a medida da Ilha da Trindade. Essa foto que vocês estão vendo aí, gente, é uma foto de 1916, de uma daquelas excursões que foram feitas nesse período em que o Brasil definitivamente tomou posse da ilha, com a Inglaterra corroborando, porque a Inglaterra tinha tomado posse, né? E depois de muita negociação diplomática, o Brasil e a Inglaterra chegaram a um acordo e a Inglaterra cedeu definitivamente e entregou a posse, né, para o Brasil. Mas era um problema, né? Porque era um ponto muito importante. Apesar da ilha ser muito inóspita, nada nasce na Trindade. Só alguns animais, alguns peçonhentos, não há mamíferos na ilha, não há como sustentar um mamífero na ilha. Ela é muito acidentada, muita rocha, muito calcário e muita vegetação rasteira, não crescem árvores altas na ilha, não tem madeiras, então é impossível. É uma ilha muito difícil, no meio do Atlântico, com aquelas tormentas todas, tempestades, etc., vendavais, né, furacões, então não dá. Então o relato continua dizendo que acidentada e de natureza vulcânica, a ilha apresenta um terreno de montanhas elevadíssimas e também muito escarpadas, como eu falei, né? Muitas escarpas, né? Esses rochedos desprovidos de vegetação assemelham-se a monumentos de uma natureza inerte. A ilha tem uma aura fantasmagórica. Eu nunca fui à Trindade, eu tinha muita vontade de conhecer a Ilha da Trindade, assim como também a Ilha das Cobras, né? Que também é outra ilha fantasmagórica e lendária, né? Mas a Trindade pertence à Ilha de Vitória, né? Faz parte aqui do nosso, digamos, arquipélago, né? Não se encontra ali nenhuma árvore, nem mesmo um arbusto. Tudo é árido, triste e estéril, reinando uma melancolia profunda desses penhascos altivos e solitários na imensidão do oceano. Essa é uma viagem, gente, de 1501. Vai imaginando essas embarcações nesse período, gente. Caravelas e galeões, né? Galeões não paravam aí na Ilha da Trindade porque em volta dela também há um coral, imensos corais. É uma navegação muito perigosa, você tem que deixar o navio afastado algumas milhas, né, da parte onde há uma pequena praia, uma pequeníssima praia, e dali você tem que lançar âncora, né, que é muito fundo também, lançar âncora, e daí lançar um bote para ir até a ilha, uma sumaca talvez, né? Toda a ilha parece uma grande rocha, e assim é mesmo, né? Cujo pico maior, segundo cartas inglesas, já de 1501, mede cerca de 3.000 pés, então 900 metros, né? É isso mesmo, é alto, hein? É isso mesmo, 3.000 pés? Bom, nessa época, né? Não sei se isso é verdade, acredito que não.
Os altos penhascos de formas caprichosas, com areias vivas e nuas, você vê que há um vendaval que traz areia para lá e para cá, como duna, né? Sustentam, por equilíbrio desconhecido, grandes massas de granito, como eu falei, é muito granítica a ilha, dispostas de forma caprichosa e todas inacessíveis. Você vê que o texto é bem bacana também, né? Ele tem um tom poético, né, de um relato de 1501 escrito em 1897. Entre os penedos elevados, nota-se no litoral oeste o monumento, chamado Monumento, assim denominado por alguns roteiros, com 64 metros de altitude. Na extremidade norte, há outro chamado Crista de Galo. A leste encontra-se outro penedo de cor avermelhada, com 66 metros de elevação acima do nível do mar e 300 metros de base. Então, aqueles 3.000 pés está errado, gente, né? Um pé tem 33 centímetros, né? Deixa eu fazer a conta aqui. Não pode ser. Agora fiquei até... Não pode ser, gente. Não pode ser 900 metros. Não tem como. É isso mesmo, são 300 pés, gente. Né? 300 pés dá 90 metros, né? Que é mais ou menos ali o que ele está relatando no texto. É isso mesmo, 300 pés, ponto 30, 90 metros, é isso aí. Mais ou menos 90, 100 metros, 150 metros no máximo. O tamanho, por exemplo, ali do Morro do Moreno, do Convento da Penha. Continuando aqui, as faces dessas formações são verticais e desprovidas de vegetação. O Morro do Furado, quer ver, o Morro do Furado está aqui numa foto aí. Essa foto é foto tirada, né, a uma boa distância, e aqui já bem perto. Você vê, gente, como ela é escarpada a ilha. Não tem como fazer uma ancoragem segura no lugar desse, né? E olha como é que são as praias, com muitas rochas, muitos recifes. Era uma descida muito perigosa. Essas fotos são de 1919, tá? Eu falei 16, mas não. Aqui ele fala do Monte do Furado, quer ver? Aqui, ó. Deixa eu ver. O Morro do Furado, assim chamado por apresentar na base um túnel construído pela natureza que perfura a rocha de um lado a outro com 133 metros de comprimento, tá vendo aí? Ó, de um lado a outro tem 133 metros. Aí é dentro da ilha, do outro lado já é o oceano, né? Permitindo a passagem das águas do oceano que ali se precipitam com fúria insana. Você vê que quando a maré está muito forte, né, o mar está bravio, você não consegue entrar nesse túnel, né? É perigoso, né? Ao sul ergue-se outro rochedo piramidal chamado Pão de Açúcar, com 390 metros de altura, semelhante ao que existe na entrada da Barra do Rio de Janeiro, e no centro da ilha há outro ponto que forma um pico culminante. E são esses dois aqui, né, gente? Olha. Esse é um deles, é igualzinho o Pão de Açúcar, ele parece muito aqui também com o Penedo que nós temos aqui dentro da Baía de Vitória, né? 390 metros de altura, bem alto, né? E o nosso Penedo aqui deve ter uns 90 metros, 80 metros, mais ou menos, não é mais do que isso não. E parece realmente com Pão de Açúcar, né? Tem aquela formação granítica, parecendo mesmo um ovo, assim, né? Quase todo o litoral é circundado por recifes rochosos, sobre os quais as ondas do mar se chocam com fúria indômita, produzindo especialmente à noite um rugido aterrador, até por conta do Morro do Furado, que quando a maré está muito alta e há muitos vendavais, as ondas adentram o Morro do Furado, aquela enorme caverna, e ali fazem barulhos junto com o vento, barulhos que, né, se o cara tiver medo, ele não fica na ilha. As costas são abruptas, cortadas em picos e lavadas incessantemente pelo barulho das ondas que nelas se lançam com força incontrolável. Ao norte, há as praias Sem Nome, Empedrado, Tartarugas e Porto das Canoas, ali onde se consegue aportar realmente, pequenas e margeadas por recifes, alguns erigidos e outros submersos. Olha o perigo que é. No lado sudeste há uma pequena praia de areia muito branca, na única enseada que a ilha possui, chamada Porto do Príncipe, onde se vê uma ilhota de pedra. Aqui na foto a gente consegue ver essa praia, tá aí, gente, ó. Olha a distância onde se deixava o navio, gente. Isso aqui é uma escuna de 3 mastros, né?
Olha a distância, é muito longe, você não podia, era muito perigoso. Hoje a Marinha do Brasil tem lá um posto permanente. Hoje não, né? Já desde o início do século XX, que é um posto permanente da Marinha do Brasil lá. E é claro que hoje a ilha está completamente mapeada, o fundo do mar também, então já se sabe onde fazer essa aproximação, mas era muito perigoso. Imagina isso em 1501, gente, né? Que foi a primeira vez que um navegador fez esse relato no diário de bordo dele, né? Quem foi o navegador? João da Nova, que deu nome à Ilha da Trindade, na época chamada Ilha da Ascensão, por conta da data, né? Deixa eu ver. Das montanhas descem pequenos filetes de água, mas não se pode assegurar que sejam perenes ou se extinguam em certas ou que se extinguam ou não em certas estações do ano. Tinha água, né? Estranho, né? Água subterrânea, né? Nada floresce, como já dissemos, nesses penedos de completa aridez. Apenas em alguns lugares onde a rocha está revertida por uma fina camada de terra, cresce um capim bem rasteiro, de folha larga e áspera. Normalmente é assim, né? Em lugares muito áridos, né? O que nasce é uma vegetação baixinha, rasteira e muito dura, né? Muito rígida, muito áspera. Além de uma trepadeira de um verde claro com flores raquíticas de um escarlate desbotado. Bacana o relato, né? Abundam ali muitos guaiamuns, então, né, não é goiamum, é guaiamus, né? Que são aqueles caranguejos de terra dura, muito grandes, né? De um amarelo vivo, e a costa é prodigiosamente rica em peixes. Olha, então, né? Se você não pode criar mamíferos na ilha, porque não há vegetação para que esses mamíferos se alimentem, talvez uns galináceos, né? Não sei. Deve haver também, claro, aquelas andorinhas do mar e gaivotas e, né, fragatas e outras aves ali importantes, mas você vê que você pode pescar. Inclusive tubarões e peixes grandes mesmo, né? São comuns tubarões e tartarugas, né? Algumas de dimensões extraordinárias, tartarugas gigantescas, enormes, né? Muito velhas. Habitam os altos penhascos milhares de pássaros, como os pilotos, os trinca-réis, notáveis pela sua alvura deslumbrante, muito branquinhos, né? Além de bandos de gaivotas e mergulhões. Há uns mergulhões também, né? Aqui a gente vê esses pássaros que são os trinca-réis, né? Muito branquinhos, aí tem uns filhotes, né, também, né? Foram fotografados vivos, tá vendo ali dentro de alguma tenda montada nessa expedição de 1919, do professor Bruno Lobo, né, para o Museu Nacional. Continuando aqui o relato ainda, em 1501, né? Aí a gente dá um salto de mais ou menos 30 anos, né? De 1501 até 1539, onde o rei de Portugal, Dom João III, faz a doação da Ilha da Trindade a um homem chamado Belchior Camacho, conforme consta de documento lá na Torre do Tombo, no Museu da Torre do Tombo, em Lisboa. Em 15 de abril de 1700, aportou na ilha e tomou posse dela, em nome do seu governo, o capitão inglês Edmund Halley. Então, o capitão Halley tomou posse da ilha. Nesse período entre 1550 e 1700, não aconteceu nada. A ilha ficou lá, de vez em quando um pirata ou outro parava por ali. Tem até a lenda do pirata Zumiro, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Depois a gente pode voltar a essa lenda do pirata e seu tesouro enterrado na Trindade. E o Edmund Halley, então, tomou posse da ilha em 1700, na virada do século, né? Por carta régia de 22 de fevereiro de 1724, 24 anos depois, o rei de Portugal ordenou então providências para impedir que a companhia inglesa da Guiné usasse a ilha para comércio de escravos, né? Então era um ponto de parada importante entre a África e a América do Sul, né? Especialmente o Brasil. Rio de Janeiro, Pernambuco, Salvador, no Porto Seguro, em Vitória, né? Em São Vicente, da onde saíam esses escravos ali da África, da costa da África, de Angola especialmente, né? Costa do Marfim e outros países da África, chegando aqui
na costa brasileira, né? Deixa eu entrar aqui no Google Maps. É um bate-papo que a gente vai tendo aqui, gente, tá? Esse é o estilo aqui do nosso canal. A gente vai pesquisando no pai dos burros aqui no Google. Antigamente era na enciclopédia, né? Vamos colocar aqui Ilha da Trindade. Vamos ver se o Google Maps vai até lá. Opa, tá aí, ó. Gente, extraordinário isso aqui, né? Tem o Google Maps, que é aqui na web, tem também o Google Earth, o Google Terra, né? Essa é a pequena enseada, gente. Aqui, ó. Aqui. Veja isso. Aqui, ó. É o lado leste da ilha, né? Que aqui você, nessa pequena enseada, você consegue aportar. A foto é extraordinária, né? Olha como a Ilha da Trindade é escarpada, gente. Aqui há aquele pico importante, né? E aqui tá, onde é que tá o Pão de Açúcar? O Pão de Açúcar é esse aqui, ó, né? Com 390 metros de altura. É idêntico ao Pão de Açúcar. Você vê que é uma ilha vulcânica mesmo, porque todo esse lado que a gente vê aqui, muito escarpado, são deslizamentos de terra, né? E essa é uma ilha vulcânica, com toda certeza, e pertence ao município de Vitória. E você vê, olha só a distância da Ilha da Trindade, você vê que ela pertence a uma cadeia de montanhas subaquáticas que chega até o município de Vitória, tá vendo? É claro que ela está muito longe da África, mas era um ponto importante para que você chegasse aqui de Angola, tá vendo? Ou da Namíbia, né? Ou lá para cima, descendo aqui, de Camarões, etc. E chegando aqui, tem a ilha de Santa Helena, onde morreu Napoleão Bonaparte, que está aqui, né? Também era um ponto importante de parada, mas Santa Helena é muito diferente, né? Santa Helena não é inóspita como Trindade. Santa Helena você consegue criar mamíferos e é outro estilo de ilha completamente diferente, apesar de ser também uma ilha muito vulcânica, muito escarpada, mas é bem diferente, né? Existem pontos importantes ali, inclusive militares, na ilha de Santa Helena. Então, voltando aqui a Trindade, cadê? Está aqui a Trindade. Na verdade é um pequeno arquipélago aqui no meio do Oceano Atlântico, né, gente? Está aqui a Trindade. Se ela tivesse um lado um pouquinho mais plano, né, seria possível um assentamento definitivo aí, né? Vamos continuar aqui. Então, o rei de Portugal, em 1724, entrou em contato com as embaixadas pelo mundo afora, mandando seus recados, né? Dizendo que havia necessidade que se fizesse uma interferência para que os ingleses saíssem de lá e não usassem mais a Trindade como ponto de parada, especialmente para comércio de escravos africanos, para o Brasil através da Companhia Inglesa da Guiné. A Ordem Régia, então datada de 18 de junho de 1756, mandou proceder à sondagem e também à exploração da Trindade, sendo encarregado então da missão o piloto José Álvares, que partiu do Rio de Janeiro com 30 homens num iate, seria um veleiro, né, de 2 ou 3 mastros, 3 mastros, né, 3 mastros com certeza, a 27 de setembro daquele ano de 1756. Em sua segunda viagem, o capitão Cook chegou também a esta ilha em 31 de maio de 1775, o importante e famosíssimo Captain Cook, inglês também, né? E em 1781, então, o governo britânico ordenou a ocupação da ilha, que então se encontrava em guerra com a Espanha, a Inglaterra, né, brigando com a Espanha, estabelecendo ali um entreposto para o contrabando, que era feito sob a sombra de seu comércio com as províncias espanholas do Rio da Prata. Então, a Inglaterra usava a ilha a pretexto de estar parando ali para um descanso, um reabastecimento, eu não sei de quê, porque a ilha não tem nada, não tem água, não tem nada, né? Dizendo que estava entregando carga comercial vindo da Europa ou da África lá no Rio da Prata. Mas era tudo mentira, não era verdade. A Espanha, né? A Espanha é que queria assumir a ilha. A ilha então foi ocupada pelo Comodoro Johnstone, que ali estabeleceu um posto de soldados da marinha para evitar que os espanhóis tomassem conta da ilha, porque nesse tempo
com mais ou menos 100 anos, a Inglaterra tomou conta da ilha, né? Informado, o governo português da usurpação do seu território tratou de reclamar havendo troca de notas entre o ministro dos Negócios Estrangeiros, o senhor Aires do Sá Melo, e também o representante do governo português em Londres, Luís Pinto de Souza, e também o governo britânico. Então montou-se um tripé de negociações entre o governo de Sua Majestade, das Suas Majestades, em Portugal e também em Londres, através dos diplomatas Aires do Sá Melo e Luís Pinto de Souza, que estava como diplomata do governo português em Londres, né? O ministro Martinho de Melo e Castro dirigiu então, em 12 de junho de 1789, um aviso ao vice-rei do Brasil, o senhor Luís de Vasconcelos, dando-lhe instruções para expulsar os ingleses da ilha. Até parece, né? Tudo bem. A Portugal era uma grande potência naval, assim como a Itália, em Gênova, por exemplo, né? No século XV, século XVI. Já no século XVII, século XVIII, a Inglaterra era imbatível, gente. A Inglaterra e a Espanha tinham suas esquadras com aqueles galeões maravilhosos, né? Então Portugal não tinha a menor chance nessa época, né? Prontamente o vice-rei do Brasil deu então a execução às ordens do rei de Portugal, equipando uma pequena expedição comandada pelo capitão de mar e guerra José de Melo, acompanhado pelo marechal de campo Chichorro, com 150 homens e a competente artilharia e munições. Tá bom, as negociações diplomáticas então acontecendo em Lisboa, né, nesse tripé que eu falei, entre o governo de Sua Majestade Imperial em Londres, o governo de Sua Majestade em Portugal e os diplomatas no Brasil e em Londres, o diplomata português, e ao mesmo tempo havia uma ordem tácita do rei de Portugal que essas tropas inglesas deveriam ser retiradas da Ilha da Trindade. O almirante inglês então enviou o capitão Filipe de Alverne, governador da ilha, para que evacuasse sem demora e a entregasse ao governo português, reconhecendo-a como pertencente aos domínios de Portugal na América. O capitão de mar e guerra José de Melo recebeu instruções de Martinho de Melo e Castro e também do vice-rei do Brasil para entregar a carta do almirantado inglês ao oficial que comandava a ilha. Caso houvesse recusa, deveria usar meios persuasivos, talvez umas balas de canhão, né? Era assim que eram os meios persuasivos. Se não, recorrer à força, né? A expedição então partiu do Rio de Janeiro no navio chamado Nossa Senhora dos Prazeres em 16 de dezembro de 1786, você vê, antes do Natal e do Ano Novo, né? Chegando lá já depois, em 10 de janeiro de 1783. Você vê que do Rio de Janeiro, saindo do Rio de Janeiro em 1782, para chegar até a Trindade, foi do dia 16 de dezembro até o dia 10 de janeiro, né? 30 dias para chegar lá. Você vê a dificuldade. Quase 30 dias, né? No dia 13, após verificar que os ingleses já haviam abandonado a ilha, as negociações estavam andando. Você vê como é que as comunicações chegavam, né? Eles desembarcaram em terra, o comandante da expedição e também o marechal Chichorro. O comandante é o capitão de mar e guerra José de Melo, né? E o comandante Chichorro. Nesse navio, Nossa Senhora dos Prazeres, né? A ordem do almirante inglês havia sido comunicada ao governador da ilha, que prontamente a executou. Então, o almirante inglês, já havia um governador inglês na ilha. Ele foi então avisado pelo almirante inglês que ele deveria sair da ilha, né? E saiu da ilha, né? Então os portugueses chegaram, desembarcaram aquela artilharia toda. Aliás, perdão, os ingleses, quando saíram da ilha em 1783, deixaram a artilharia. Não era muita coisa, né? Então os portugueses não precisaram desembarcar a sua artilharia, ficaram com a artilharia inglesa, né? Eles devem ter saído rápido, os ingleses, né? Então eles edificaram um pequeno forte chamado Fortim da Rainha na ilha, Fortim da Rainha. Em ofício de 10 de fevereiro de 1783, então, Luís de Vasconcelos comunicou ao governo português, então, o sucesso da expedição.
O governo de Portugal então determinou que uma guarnição fosse mantida na ilha, direto, e que se tentasse cultivar alguma coisa, colonizar e cultivar alguma coisa na ilha. Era imperativo, né? Mister, que se fizesse isso, né? Você vê, existem aqui, gente, algumas praias como essa, por exemplo, mas não há vegetação, gente. Não tem como. Nada nasce nessa ilha. É impressionante. Só uma vegetação rasteira. A Trindade é muito, muito cruel, né? Então o vice-rei enviou um destacamento, alguns casais de colonos, né, e diversas sementes para que se tentasse alguma coisa. O destacamento foi comandado por um capitão com a patente de sargento-mor. Contudo, logo se reconheceu que o terreno era inadequado para a agricultura, pois a camada de terra que cobria o rochedo era muito fina, não havia terra em profundidade que se desse, que se servisse para plantações, né? E não suportava nenhuma agricultura. Além disso, todas as provisões que tinham sido enviadas 6 meses antes, em 1782, para a ilha, já haviam acabado. E as despesas eram muito altas. Você manter, sei lá, 50, 60 pessoas nessa ilha, mantendo-as com água potável, com insumos, óleo, comida, trazendo enlatados, carne verde, vegetais, etc. Não tinha como, era muito gasto, né? Diante disso, então, o vice-rei decidiu reduzir então esse destacamento, que era de 150, imagina, 150 pessoas na ilha, precisando de todo o suprimento, quase 100% do suprimento. E ele então, o vice-rei, falou, vamos reduzir pela metade esse efetivo aí para 80 pessoas, mais ou menos, 88 homens e mulheres, né, que ficaram na ilha. Então, em 16 de setembro de 1782, Martinho de Melo e Castro ordenou ao vice-rei do Brasil que estabelecesse comunicação regular com o Rio de Janeiro, entre a ilha e o Rio de Janeiro, através de sumaca. Uma sumaca atravessando aquilo ali, eu acho até que daria, né? Porque a distância não é tão grande, gente, olha. Segundo relatos, né? Eu não acredito, gente. Será que dava para uma sumaca atravessar isso aí tudo de oceano, gente? Né? Eu não acredito. Não tem como, né? Ou outras pequenas embarcações. Porra, uma sumaca é um barco pequeno, gente. Ele é grande aqui para o nosso porto pequeno, mas para o oceano é um barco pequeno. O explorador francês Lapérouse, encarregado de uma viagem de descobertas em 1785, uns 3 anos depois desse imbróglio entre Inglaterra e Portugal, os ingleses saíram e Portugal estabeleceu-se na ilha com 80 homens, mais ou menos, né? Então os franceses avistaram a Ilha da Trindade e tentaram desembarcar com seus companheiros, enfrentando grande risco de vida. Eles viram a bandeira portuguesa hasteada no pequeno forte da rainha, montado na enseada, né? Ao redor do qual havia 5 ou 6 casas de madeira. Encontraram então 200 homens, veja, alguns fardados e outros em trajes simples. Como a ilha não podia fornecer água nem lenha, os viajantes se retiraram. E os franceses pararam ali para abastecer, né? Mas viram que não deu jogo, não. Declarando que o estabelecimento português parecia mais um esconderijo de bandidos, uns piratas escondidos, né, do que realmente um posto de uma civilização como a portuguesa, né? Esse foi o relato desse almirante francês chamado Lapérouse. Em ofício de 1º de junho de 1793, já uns 10 anos depois, né, dirigido ao governo de Portugal, o vice-rei do Brasil, o conde de Resende, reclamou sobre a permanência das tropas na ilha devido às elevadas despesas e outros inconvenientes. Então era o perigo das tempestades, dos maremotos, do mar revolto, dos piratas ingleses, holandeses, franceses, espanhóis, atravessando o tempo todo ali da África para a América do Sul, chegando à costa do Brasil. Imagina o problema. Aí a Trindade era o primeiro entreposto ali naquela chegada, né, à costa, especialmente a costa da capitania do Espírito Santo, né? Então, o que aconteceu? O governo então atendeu as observações do vice-rei, o senhor Conde de Resende, e por aviso de 6 de fevereiro de 1795 ordenou então a retirada desse destacamento. Então, os portugueses ficaram ali mais ou menos uns 12 anos
para que houvesse uma permanência ali, casas, pessoas morando. Você vê que em 1795 já havia 200 pessoas morando na Trindade, mesmo com toda a dificuldade, mas com as despesas bancadas pelo Conde de Resende, vice-rei do Brasil. Então, você vê, né? Não era pelo erário, era pelos impostos que se pagava aquele povo lá. E não era barato, água potável, entendeu? Atravessando o tempo todo, levando suprimento para lá, para poder defender, né, esse promontório, digamos assim. Em 17 de junho, partiu então do Rio de Janeiro, em 1795, uma fragata chamada Princesa da Beira e também uma corveta de comércio, que regressaram no dia 11 de outubro de 1795, trazendo de volta todo mundo, artilharia, munição, utensílios de hospital, as barracas, pertences de igreja, porque tinha lá uma pequena capelinha, outros objetos que foram encontrados na ilha, até os deixados por outros navegadores, como os ingleses, que ficaram lá, permaneceram lá no final da década de 80 do século XVIII, né? E em 1825, já na virada para o século XIX, a ilha foi avistada por uma corveta chamada Itaparica, comandada pelo capitão de mar e guerra Jorge de Brito, com aspirantes à guarda-marinhas. A ilha também recebeu a visita da corveta Dona Isabel, em 1856, uma corveta baiana chamada... uma outra corveta chamada Baiana, no ano de 1871, também a corveta Niterói, ou Niquiterói, duas vezes passou pela ilha em 1876 e 1884, e também o navio de guerra Penedo passou por lá em 1894. Confusão, hein? Portugal já havia deixado a ilha isolada, sozinha. Nesse período é que chega até a gente, final do século XIX, a lenda do pirata Zumiro, que teria, depois de fazer um levante, um motim na Colômbia, havia roubado a matriz com dezenas de quilos de ouro e prata, colocado no navio, descido pela costa, atravessado o Cabo das Tormentas e vindo até a Trindade, onde enterrou esse tesouro. O pirata Zumiro, que durante algum tempo morou em Porto Alegre. É uma lenda extraordinária, né? Então, relatando sua viagem como comandante da corveta Niterói em janeiro de 1871, essa corveta ficava atravessando o Atlântico entre o Brasil e a África, e passou várias vezes pela Trindade. O barão de Jaceguai, né, barão ali do Dom Pedro II, do Segundo Império, escreveu o seguinte, aspas, a Ilha da Trindade tem cerca de 3 milhas em sua maior extensão e aproximadamente 6 milhas de circunferência. Ordenei a um oficial intrépido e conhecedor das dificuldades de desembarcar em costas tão inóspitas, ele era cearense, esse homem, o primeiro-tenente Quintanilha do Castro Silva, que fez todos os esforços para desembarcar em terra, mas não conseguiu, apesar de arriscar-se bastante no escaler em que eu mandei. Né? O escaler, gente, é isso aqui, ó. É um barco assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Esses são 3 escaleres aí, né? Que saiu daquela escuna de 3 mastros que vocês estão vendo lá no fundo, né? Esse relato é de 1871 e ele não conseguiu desembarcar. O tenente Quintanilha do Castro Silva, a mando do barão de Jaceguai, a bordo da corveta Niterói em 1871. O fato dele não ter conseguido desembarcar após tantos dias de calmaria me faz crer, como afirmam quase todos os roteiros, que o desembarque na Trindade é uma operação muito precária, o que só pode ser feito em ocasiões excepcionais. Tem que ser uma calmaria total para que você consiga desembarcar. Aí, por decreto de 29 de novembro de 1884, o governo brasileiro concedeu permissão ao cidadão João Álvares Guerra para explorar minerais e extrair produtos naturais e estabelecer salinas na ilha, considerando-a acessória à então província do Espírito Santo, 1884. Em 1891, então, o governo da República, já há 2 anos da proclamação da República, do golpe militar da República, né? O Brasil já era República dos Estados Unidos do Brasil,
iniciou trabalhos para o aproveitamento da ilha como prisão penitenciária. Nesse período, a Trindade foi prisão onde eram degradados esses foras da lei. Em 1893, fez-se saber que o governo se oporia à tentativa do barão Harlan Hickey, cidadão americano, que havia distribuído prospectos para engajar aventureiros com o objetivo de acompanhá-lo à ilha e que ele desejava ocupar para fundar um principado. Veja, o cara é maluco mesmo, né? Retirado por destacamento que o governo português havia mantido na ilha por muitos anos, né? Lá em 1795, você vê que a história vai e volta, né? Ela permaneceu desabitada, a ilha, né? Por ser um ponto isolado no meio do oceano, de difícil e perigoso desembarque. Durante um século, foi habitada apenas por pássaros e aves aquáticas, né? Entre final do século XVII e final do século XVIII. Era um marco de granito na imensidão do oceano. Esses rochedos escarpados, varridos pelos ventos e açoitados pelas ondas, permaneciam isolados, avistados por navios ao longe, percorridos por aves e servindo como habitat para peixes, tubarões, tartarugas, etc. Jamais tremulara nessa ilha oceânica o pavilhão brasileiro e ela vivia entregue ao furor das ondas e das tempestades. Bonito o texto, né? Mas, embora estivesse desabitada, não estava abandonada. Já vimos que o governo enviou diversos navios em comissão a esse rochedo, que planejou estabelecer ali um presídio e que, por outros atos, buscou manter essa possessão oceânica sob o estandarte nacional, tanto de Portugal quanto do Brasil, como havia feito primeiro o governo português lá em 1501, depois em 1535, depois em 1640 e assim por diante, né? Apesar disso, a ilha foi ocupada pelo navio inglês Barracuda, que ali hasteou uma bandeira, a bandeira da nação inglesa, né, do Império Britânico, em janeiro de 1895. Aí foi outro problema, que durante essas negociações entre o governo brasileiro, a República do Brasil e o Império Inglês, houve uma negociação final, e aí estabeleceu-se uma trégua e o Brasil assumiu definitivamente em 1897. Por ordenar a ocupação da ilha, o Lord Kimberley não deu publicidade ao ato, nem fez qualquer notificação, agindo com a maior reserva em um assunto que não admitia. O governo do Brasil então tomou conhecimento dessa usurpação na noite de 18 de julho de 1895, por meio de uma remessa feita pelo deputado José Carlos de Carvalho ao Ministério dos Negócios Estrangeiros através do jornal Rio News. Você vê que era mais através de cabograma, você enviava lá da capital da República, o Rio de Janeiro, para o Rio News, que circulava na Inglaterra, em 16 de julho, publicando que a ilha havia sido invadida pelos ingleses, né? E também publicou no Rio de Janeiro através do Financial News, em 4 de junho de 1895, notificando a incorporação da ilha ao Império Britânico. Aí houve novas negociações. Depois de 200 anos, né, Inglaterra e Brasil voltaram às mesas de negociação para ver para quem ficava a ilha da Trindade. Você vê, um pedacinho de terra minúsculo, 6 milhas de circunferência, não dá nada, não tem ouro, não tem prata, não tem nada, não tem animal, não tem árvore, não tem nada, mas todo mundo queria a ilha da Trindade, né, gente? A Santa Helena pertence à Inglaterra, né? Gente, já tem 40 minutos de vídeo, 45 minutos de vídeo, eu vou parar aqui e no próximo vídeo então eu vou tratar com vocês a segunda parte desse vídeo, dessa negociação ou a nova negociação entre a Inglaterra e o Brasil, que deu posse à Trindade definitivamente em 1897, né? Aí você vê essas fotos incríveis do desembarque do professor Bruno Lobo e também todo o pessoal do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro em 1919, com fotografias incríveis, né, gente? Essas chapas de vidro ainda da década de 10 do século 20, né, mostrando aí todas essas aves e animais rasteiros da ilha e todas essas escarpas, a falta de vegetação, a gente vê, né, como é que é a ilha, né?
que é uma ilha, essa é o Trinca-Rei, né? Como é uma ilha muito difícil, inóspita. E esse foi o marco definitivo que eu vou trazer no próximo vídeo, que foi o marco definitivo que o Brasil colocou lá, uma chapa de bronze grandona de 3 metros de comprimento, com toda a inscrição dizendo que a ilha pertence à República dos Estados Unidos do Brasil. E esse marco está lá até hoje, né? Foi colocado lá em 1897 pela Marinha do Brasil. Então é isso, gente. Esse é o primeiro vídeo, o segundo vídeo eu faço depois, já tem 45 minutos de vídeo, né? Mas a história é muito legal, muito interessante. Tá aí a Trindade, vamos aproximar aqui pra gente ver ela melhor. Cadê a Trindade? Cadê a Trindade, gente? Aqui, né? É Trindade Martim Vaz, né? Tá aí a Trindade. E lugarzinho difícil, hein? Rapaz, não é mole não, hein? E pertence à Ilha de Vitória. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o pirata Zulmiro, e depois a gente pode fazer um outro vídeo um pouco mais detalhado, mostrando as gravuras, as fotografias que existe. Vou mostrar aqui para vocês essa pesquisa que está aqui no Facebook. Esse é o Memória Capixaba, tá, gente? E tá aí o vídeo que eu fiz, tá aqui o álbum, né, que tá aqui no Facebook, falando sobre o pirata Zulmiro, né, e essa extraordinária história que chegou aos jornais do Brasil e acabou espalhando a história do pirata Zulmiro por todo o mundo. Acabou virando uma lenda extraordinária de um enorme tesouro, um mapa do tesouro. E isso acabou inspirando Alexandre Dumas a fazer o Conde de Monte Cristo e o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Né? A história é maravilhosa. E a gente vê também, gente, a latitude e longitude da ilha, que está mesmo a 20 graus, né, como Vitória está também, por isso pertence a Vitória, né? Está dentro das 200 milhas do território brasileiro, então pertence realmente ao governo, à União, né? E aí a gente vê, gente, essas enseadas. O Pão de Açúcar está aqui, ó, o Sugar Loaf, com 390 metros de altura, é bastante alto, né? E esse é um mapa da Ilha da Trindade, ainda do final do século XIX. Então, pessoal, é isso aí. Valeu, muito obrigado. Eu vou fazer um segundo vídeo para tratar, então, das negociações entre Inglaterra e o governo do Brasil entre 1895 e 1897, onde o Brasil se sai vitorioso e toma posse definitiva da Ilha da Trindade. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima, hein? E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.